postura do atleta de Cristo. O atleta de Cristo está sujeito a falhas nesta vida. É uma tristeza aqui, não é? Por isso que está falando da disciplina. Nem todo atleta observa as regras. Às vezes come o que não deve, chega no treino atrasado. Quando está no treino, não cumpre o que o técnico, o que os orientadores estão fazendo. Então aí, num jogo oficial, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. E no treino lá, o pessoal bota ele no banco, ele vai ficar treinando fora do horário para recuperar a sua potência, né? Então vejam aí no versículo 5 que ele está chamando a atenção de uma correção, de uma disciplina que está acontecendo aos atletas. Estais esquecidos da exortação que como a filho discorri convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Somos pessoas caídas, vivendo em um mundo caído, cheio de tentações. Por isso é impossível que não pequemos. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se nós caímos, Deus precisa corrigir, precisa agir. Meus filhos, estas coisas eu vos escrevo, de João, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então nós estamos sujeitos a cair na tentação. Todos nós, infelizmente, caímos em tentação. Precisaremos ser corrigidos verbalmente por crenças não condizentes com a mensagem do Senhor. As igrejas do Apocalipse, Sardes, Tiatira, elas estavam abraçando doutrinas que não eram corretas. E Deus manda uma carta específica para elas: olha, vocês estão aí aceitando a doutrina de Balaão, a influência de Jezabel, vocês estão aceitando os ídolos, vocês estão se prostituindo. E Paulo corrige a igreja de Corinto, dizendo: olha, tem alguns que estão dizendo aí que os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Há sempre Deus nos corrigindo dessas crenças que não condizem com a palavra de Deus. Precisaremos ser corrigidos verbalmente por comportamento não condizentes como o Filho de Deus, que é uma outra coisa que acontece com qualquer um. A gente pode não conhecer bem a Bíblia e estar agindo de uma maneira errada, se comportando de uma maneira errada. Então precisamos ser corrigidos. A igreja de Corinto estava sendo, por exemplo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então havia uma briga entre irmãos na igreja e ele foi para a justiça comum pedir ressarcimento de alguma coisa. Aí Paulo disse: não, você não pode fazer esse negócio, você tem que procurar a igreja, no caso nós, o conselho da igreja, para tentar resolver essa situação. E ele vai dizendo: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Se vamos ter esse privilégio de julgar homens e anjos lá na eternidade, não sabemos lidar com uma situação dessa? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos-lo digo,
não há porventura nem ao menos um sábio entre vós. Então ele está censurando esse comportamento errado daquela igreja. Todos nós estamos sujeitos a uma censura de comportamento ou doutrinário. Precisaremos, irmãos, ser corrigidos através da liderança da igreja. Sim, quem corrige no geral são os bispos. Bispo é o superintendente, presbíteros, diáconos, pastores. Eles têm esse poder e quando eles observam algum comportamento, alguma crença, eles devem chamar a atenção. Paulo falando na igreja de Corinto, sendo ele o apóstolo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Está tendo imoralidade na igreja. Como nenhum, nem mesmo entre os gentios. Os gentios não praticam esse tipo de imoralidade. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Não era a sua mãe, mas era uma madrasta, né? Ele estava se relacionando com a madrasta. E aí Paulo escreve: contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus Cristo reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Então houve uma disciplina eclesiástica pela parte da liderança sobre esse irmão faltoso. Não era para condenar ele, porque no final diz: a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Seja para a destruição do seu corpo, para que o seu espírito seja salvo. Precisaremos, irmãos, ser corrigidos diretamente por Deus. Quando não é por terceiros, o próprio Deus vem e chama-nos a atenção, né? E quando Davi pecou, Deus então mandou o profeta e advertiu da sua iniquidade. A ausência de disciplina pode ser porque não chegou a hora de Deus agir. Eu estou errado e não está acontecendo nada. Não é bom. Você lembra seu pai, sua mãe, dizendo: o seu está guardado. O seu está guardado. Uma hora o pai vai pegar e dar. Olha, a ausência de disciplina. Davi, ele comete o assassinato e o adultério. Quanto tempo Deus levou para visitar Davi? 1 ano. Quando o menino nasceu, aí diz: agora eu vou lá. Quando estava todo mundo feliz, ele com a esposa, né? Um filhinho, aí Deus apareceu e disse: olha, essa criança aí, eu vou matar. E aí começou a dar vários castigos a Davi, né? A ausência de disciplina pode ser porque não enxergamos que a disciplina já chegou. Ageu disse: vocês já perceberam que vocês têm trabalhado tanto e parece que recebe dinheiro para receber num saco furado? Vocês já viram que vocês plantam muito e colhem pouco? Vocês já perceberam que vocês têm o que comer, mas não ficam satisfeitos? Sou eu que estou assoprando. Sou eu que estou agindo contra vocês, porque vocês não têm me obedecido, né? Têm negligenciado a edificação do templo. A ausência de disciplina pode ser porque não somos filhos de Deus. Se estáis sem disciplina, é porque sois o quê? Bastardos. Por isso que Deus não está disciplinando, está deixando você andar do jeito que você deseja, porque no tempo oportuno você perecerá como os demais.